Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Estou mais uma vez com Silvio Campos, ele é CEO da Positivo Service Solutions. Que bom poder te reencontrar, Silvio. A gente tem histórias interessantes para a gente contar, não é isso? Obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Mais uma oportunidade de a gente estar conversando aqui no Papo Fácil. Sucesso de audiência aí. Parabéns, viu? Muito obrigado por estar convidando a gente para esse papo. Não, muito legal mesmo. Obrigado por prestigiar o Papo Fácil. Você já me falou que você tem acompanhado. Nós tivemos a oportunidade de conversar há 1 ano e meio, um pouco mais, um pouco menos atrás, lá na sede da Intel, né? Foi bem na ocasião que vocês estavam consolidando aí a fusão com a Positivo. Até vou colocar um link no canto da tela aqui para o pessoal assistir o nosso primeiro vídeo, né? Então, só para a gente contextualizar, conta um pouquinho o que aconteceu lá nessa ocasião, há 1 ano e meio, 2 anos, e aí de lá para cá, como que a empresa veio evoluindo, inclusive mudou de nome, não é isso? Correto. Quando a gente conversou no ano passado, eu tinha acabado de concretizar a fusão da Acept com a Positivo Tecnologia, que foi esse o tema, né, que a gente conversou. Inclusive estava fazendo o lançamento de uma tecnologia na Intel, naquele mesmo dia a gente estava fazendo o anúncio, né, e o anúncio da tecnologia. Foi nessa época, foi antes da pandemia, né, acho que o mundo vai dividir antes e pós-pandemia, né. Eu acho que foi final de 2018, então é um pouco mais de 1 ano, mas enfim. Correto, foi mais ou menos isso. E a gente estava começando, e de lá para cá a gente adotou, né, com a fusão, adotamos a Acept, uma empresa Positivo Tecnologia. Tivemos bastante sinergia nesse ano de trabalho, bastante desafio de conseguir encontrar as sinergias, mas tivemos muito apoio onde a gente conseguiu ampliar limites. E foi um ano muito bom. E com esse trabalho que a gente teve aí de fusão, ele deu bastante infraestrutura para a gente e ampliou nossos limites. Então, a gente teve um crescimento muito bom no ano passado, tá? E continuou esse crescimento também nesse ano de 2020. Puxa vida. Agora, conta para mim, de lá para cá, o portfólio, né, com a qual trabalhava a Acept na linha de servidores e que agora na Positivo Service Solutions, qual é, em linhas gerais, o portfólio de vocês? Quais são as soluções que vocês desenvolvem? O forte mesmo nosso são servidores, né? Esses são servidores e storage para soluções mais complexas. Soluções de inteligência artificial, para high performance computing, para soluções, servidores com maior complexidade. Esse a gente tem uma experiência que a gente adquiriu e trabalha junto com os integradores para entregar essa tecnologia mais complexa para o usuário final. Esse é o nosso foco. Fora isso, a gente também tem soluções de IoT, pontos de venda, solução da ponta que gera informações para a nuvem. Então, a gente tem soluções que ficam na ponta e soluções que ficam na nuvem para você trabalhar nesse ciclo, né? Mas o forte mesmo são servidores e servidores de mais complexidade. Não, inclusive você está me fazendo lembrar, eu vi na mídia recentemente, não sei há quanto tempo foi, vocês implementaram uma solução de computação de alta performance, acho que na Petrobras, para fazer aqueles cálculos malucos que eles fazem, um baita de um sistema, não é isso? Bem comentado. Esse é o supercomputador, maior supercomputador da América Latina. Existe uma classificação chamada Top 500, onde essa organização, eles classificam os 500 maiores supercomputadores do mundo. A Positivo Servers, em parceria com a Atos, uma integradora local, entregou essa solução para essa brasileira aí, que está ocupando o 57º na posição dos top 500. É o maior da América Latina. Fantástico. Já conversei com a Atos. Porque é do Brasil para o Brasil, viu, Flávio? Com certeza. Já conversei com a Atos também, vou colocar um link aqui, uma empresa bastante interessante, bastante dinâmica, mas eu não posso deixar de contar para você, Silvio, que exatamente fazendo menção aí, como sempre, aos cabelos brancos aqui, eu no começo da minha vida profissional trabalhava numa empresa que mexia com mainframe e ela, por conta disso, tinha contato com a IBM e na época era essa empresa, a IBM, que tinha o maior mainframe, e a Petrobras, que tinha o maior mainframe da IBM e dizia
Dizia a lenda que havia policiais que tomavam conta do CPD na Petrobras, porque era tão poderoso que era questão de segurança nacional. E hoje quem está processando isso? Os servidores de vocês, é isso? É isso aí, fabricado aqui por nós, né? A gente participa, né, desse projeto como um todo, né? Uma parte a produção é feita aqui no Brasil e feita por nós mesmos. Eu queria falar um pouquinho para você sobre a mudança do nome. Você chegou a comentar por que o nome Positivo Servers and Solutions, a evolução que a gente teve, né, do Acept, uma empresa Positivo Tecnologia, e depois a gente fez um estudo de marcas e criou, então, por isso que a gente agora, Acept é Positivo Servers and Solutions. A gente colocou o nome Positivo, que é muito reconhecido no Brasil, como a maior empresa brasileira de tecnologia, e toda a essência que a gente tem e conhecimento que a gente tem de servidores e soluções. Por isso a nossa nova marca Positivo Servers and Solutions. O mercado aceitou muito bem fez bastante comentários positivos. É isso aí. Agora, vocês têm essa expertise, ou esse talento, né, para servidores grandes, especializados, mas lá na nossa conversa primeira, vocês comentavam que havia um potencial interessante de, como a Positivo tem um canal também muito interessante para outros segmentos, SMB, varejo, que isso também poderia ser interessante, né? Como é que como é que é essa sinergia de vocês com os canais da Positivo tradicional, vamos chamar assim? Realmente faz parte do plano a gente ampliar, utilizar cada vez mais os canais de vendas Positivo Tecnologia. E agora com o nome Positivo Servers, cria mais identidade e a gente tem um plano de crescimento bem agressivo na área de volume, servidores de volume, onde nós não temos tanta participação quanto que a gente tem na participação de servidores de valores, de valor maior, né, de maior complexidade. Não, entendi. E, bom, fora esse comentário que a gente fez, né, do tipo do cliente, vocês têm os seus parceria com os canais para fazer o trabalho no mercado e os integradores, né? Comenta um pouquinho sobre esse lado que eu acho que é bastante importante. Quem é o nosso cliente direto, né? Nós não temos o usuário final direto, mas nós temos os clientes, por exemplo, de hiperconvergência. A gente fabrica o hardware que roda no Nutanix. Então é uma solução que bem interessante, né? A Nutanix tem o canal de venda dela e a gente fabrica o hardware para rodar o software Nutanix. Então o appliance Nutanix é fabricado pela Positivo Servers. E a parceria com outros integradores do tipo, como a gente já comentou, da Atos e Unisys, entre outros, que entregam alguma complexidade ao cliente final. Não, entendi. Bom, pela especialização dos servidores de vocês, eu acho que ele cai como uma luva em ambiente de infraestrutura de nuvem, né? Sim, os data centers têm consumido bem o nosso servidor, porque a tecnologia que a gente utiliza da Supermicro é a tecnologia que tem menor densidade, tá? E menor custo de energia. Então ele é o chamado Green IT. A tecnologia Supermicro é líder nesse segmento de Green IT. E nós temos essa seção de tecnologia para a produção dele aqui no Brasil. Inclusive servidores até para Edge Computing. Então, esse é um segmento que você falou que é interessante, que vocês estão entrando, estão desenvolvendo, porque é até interessante você explicar rapidamente o que é a Edge Computing, que vai crescer muito por causa de coisas que vão acontecer proximamente, não é isso? Concordo, realmente, é uma necessidade que, por conta do IoT e da inteligência na ponta, e a informação ela tem a latência muito grande para chegar até o data center. Então, esses servidores de borda, chamados servidores de Edge Computing, ele vem auxiliar no processamento mais próximo do ponto. A gente tem servidores de tecnologia que você pode até colocar em poste. Então, ao externo, né? São servidores bem robustos, que ele pode ficar ao tempo, totalmente sem necessidade de fan interna, e ele tem alta robustez, que pode ficar até assim exposto.
Não, fantástico. Inclusive com a chegada aí no Brasil do 5G, o 5G é uma tecnologia que vai permitir uma conectividade com baixa latência e distribuída, enfim, os servidores de edge computing podem ter um incremento de demanda e vocês estão prontos para atender esse pessoal. Já faz parte do nosso portfólio. A gente já está preparado para a produção. Já temos feito algumas unidades, algumas entregas de alguns servidores para Edge aqui no Brasil, mas a gente tenho certeza que isso só está começando. Ainda tem muita coisa pela frente. Bom, eu não podia deixar de te perguntar como foi para Positivo Serverless Solutions atravessar esse mar revolto aí dos últimos 6 meses, né, em relação à economia, essa situação sanitária nefasta aí que a gente está passando. Como é que foi esse momento para vocês? Em que ponto vocês estão hoje? Bom, pegou todo mundo de surpresa, né? Quando eu falo todo mundo, é todo o mundo mesmo, literalmente, mundo mesmo, né? E todos sofreram com isso. Na área de tecnologia, a gente ficou bem assustado no começo pelo o início dessa pandemia. As indústrias chinesas segurando o feriado chinês por mais 2 semanas. Isso causou um impacto muito grande para a área de tecnologia. Fora isso, também a gente teve também problema de logística. Os aviões não estavam voando normalmente. Não poderiam trazer coisas. Os aviões de passageiros que trazem carga, né, também, né, dentro dele, também não estava trazendo. Então, tudo ficou meio complicado, tanto na parte de fornecimento quanto logística. Mas isso passou rápido, meu Flávio. Isso se ajeitou muito rápido. Em a gente teve um atraso aí de uns 30 dias no começo da pandemia, né? Mas depois ele foi se ajustando, tá? E hoje a gente está praticamente entregando em tempo normal. E os produtos também a gente está com fornecimento normal. Com exceção à oscilação cambial. A oscilação cambial realmente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que absorver. Mas a Positivo Tecnologia, ela trabalha muito séria, né, nesse quesito. Então a gente aproveitou muito bem disso. O porte que a gente tinha antes da fusão não ia permitir a gente estar saudável este ano. E estamos muito bem, estamos crescendo e os nossos resultados protegidos pelo hedge cambial, que a Positivo Tecnologia nos permite a gente também fazer, e a gente pega carona nessa infraestrutura. Isso tem nos ajudado bastante. Não, extremamente desafiador, como você me falou mais cedo hoje. O dólar, vou até exagerar, sobe de foguete e desce de paraquedas, não é isso? É isso mesmo. E se você não está protegido para o salto, às vezes acontece 3%, 4% em um dia. Pois é. É um absurdo, né? Um absurdo. A gente estava com uma inflação aí tão baixa e a gente pode ter uma oscilação cambial de 3%, 4% em um dia. Bom, para a gente encerrar, o nosso tempo voou que a gente nem sentiu, mas eu não posso deixar de te perguntar uma curiosidade: como é que está estruturada a parte de fabricação, né, da Positivo Serverless Solutions, né? Porque a Positivo deve ter a infraestrutura dela, vocês têm uma infra separada, como é que vocês estão divididos? A gente tem a Positivo Serverless Solutions, tem uma unidade fabril no município de Ilhéus, na Bahia, por conta dos incentivos fiscais, e a Positivo Tecnologia também tem uma unidade fabril em Ilhéus. Então a gente tem 2 unidades fabris, né? O grupo tem 2 unidades fabris em Ilhéus, e a gente também conta com a unidade fabril de Manaus e de Curitiba. Por conta dos incentivos fiscais, a gente utiliza mais Ilhéus e Manaus. Tá, não, entendi. Puxa vida, eu já estive visitando alguns parques industriais na Bahia, tive em Camaçari, em Ilhéus eu não tive vontade de conhecer, mas seria muito interessante, porque... então, puxa vida, precisa acabar essa situação toda, né? Acabando as restrições, está convidado. Não, inclusive, mais do que isso, eu não vejo a hora disso acabar. Talvez antes da gente ir lá conhecer a unidade de Ilhéus, a gente presencialmente tomar um café aí, um cafezinho quentinho presencial, tudo de bom, não é? Olha aí, ó. Um papo fácil presencial tomando café. Eu já nem lembro mais quando que eu tomava café presencial, eu gravava papo fácil presencial, mas um dia isso vai voltar e a gente vai voltar a falar, combinado? Muito bem, combinado.
Maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil com o Silvio Campos, CEO da Positivo Server Solutions. Silvio, muito legal poder voltar a falar com você, retomar aquela história que a gente começou e contar as novidades. Já estamos marcados. Fique bem, fique seguro. Até a nossa próxima conversa. Até lá. Até logo. Muito obrigado.